quando eu conheci a meditação transcendental, quando eu conheci a MT, eu nessa época fazia voo livre. Acho que eu já contei para vocês, eu morava em São Conrado, morava dentro de uma barraca e era um sujeito muito ativo, né? Sempre foi muito dinâmico. E meditação, né, de uma forma geral, não é algo dinâmico, né? A pessoa se senta, fecha os olhos e se acalma. E, por incrível que pareça, para mim isso não foi uma ruptura com esse meu estilo de vida. Muito impressionante. Eu me dei conta que o silêncio, naquela época ficou muito claro para mim que o silêncio, ele é cheio de vida. O silêncio não é um estado de desligamento da realidade, na verdade o silêncio é um estado de aprofundamento na realidade. E eu saí de um curso de professor, onde eu fiquei 8 meses ali fazendo programas de meditação, que eram de aproximadamente 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Era um meio expediente de meditação diário. Eu variava de 2 horas e meia a 3 horas, tanto de manhã quanto à tarde, com um grupo grande de pessoas, numa situação de isolamento dentro de um monastério no alto das montanhas na Colômbia. Lugar diferente, estranho, mas era na Colômbia. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito feliz, muito cheio de vida, muito repleto de vida. Mas ainda faltava uma coisa importante, que era satisfazer o desejo dos meus pais. É um sonho de toda a família que os filhos se formem. Mas geralmente é isso. Assim foi com os meus 3 filhos e assim foi também com meu pai e minha mãe. E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha assim grandes preferências. O fato é que quando você vai muito fundo dentro de você, ou você descobre exatamente para onde você tem que andar, ou ocorre o oposto. Você fica absolutamente à vontade para andar para qualquer lugar, guardando suas devidas proporções, porque certamente com a mente muito equilibrada você não vai fazer besteira. Mas, nesse contexto, eu voltei para o voo livre, voltei a pegar onda, e os meus amigos eram os meus amigos antigos, os quais, na verdade, eu não dava muito para ficar com eles, porque eu já vivia uma outra realidade. Meu programa de meditação, nas alturas dos acontecimentos, era de 1h30 de manhã, 1h30 no final do dia, ou um pouco mais. E meio assim, sem clima para ficar com os amigos, porque eu não estava a fim de beber, não estava a fim de fumar, não estava a fim de ficar na noite. Para ser sincero, nem namorar eu tinha muito interesse. Eu vim muito cheio de silêncio desse lugar. E, de certa forma, imbuído pelo propósito de ensinar a meditação às pessoas. Nada significativo, mas Maharishi havia pedido isso. E quando eu cheguei aqui, por conta de alguns amigos que faziam educação física, um em especial, meio que me empurrou para o vestibular? Não, vestibular não, para a faculdade. Vestibular eu já tinha feito. E a faculdade era educação física. Eu pensei, eu não sei o que eu quero. Hoje em dia eu teria feito filosofia. Eu acho que tinha mais a ver com a minha cabeça. Mas a educação física era satisfatório. Eu ia me movimentar, eu tinha na época 22 anos de idade. Menino bem novo. E passei na primeira prova que eu fiz, acho que por conta da minha formação acadêmica, que inicialmente foi muito boa. Muitos anos de Santo Agostinho, aquela ralação, aquele sofrimento para passar em matemática, ciências exatas, que eu nunca fui bom. Mas passei pela educação física e dentro da educação física eu fiquei perdido, eu não sabia o que fazer. Por quê? Imagina que era o estudo do movimento
né, a fisiologia do esforço, somente atividade, não tinha nada que me entusiasmasse na minha área, que era o repouso, é o repouso. Mas eu fiquei ouvindo as pessoas e comecei a juntar os pontos. Né? Comecei a juntar os pontos e comecei a tentar entender o que é a educação física. E vi que, obviamente, uma pessoa só pode fazer muito esforço se ela estiver bem relaxada. Porque a flecha não vai para frente, né, se ela for atirada com as mãos na direção do alvo. Para ela ir para frente com força, a gente chama de ímpetus linear, você precisa retesá-la no arco, você precisa trazê-la para trás. E eu comecei a pensar desse jeito, eu falei, caramba, eu estou lidando aqui com um monte de atletas, porque tinha muitos atletas na Gama Filho, não sei se vocês pegaram isso, mas a Gama Filho era uma universidade excelente, né, que patrocinava muitos atletas, pessoal do atletismo mesmo. E eu comecei a tentar entender como a minha matéria é verdadeira, né? E atividade é uma coisa verdadeira também, você não pode negar isso. Uma pessoa não pode ser saudável se ela fica estática o tempo todo, se ela é uma sedentária, né? Se é um sedentário. Mas ao mesmo tempo a gente vive num mundo onde as pessoas se desgastam completamente. E aí eu me dei conta, tá aí, esse é o ponto. Né? Para poder aumentar a atividade física, você tem que melhorar a qualidade do seu repouso. E eu trouxe todo o material, né, das aulas que Maharishi dava, dos grandes cientistas, e comecei a rememorar esse troço todo. E eu me lembro que Maharishi dizia uma coisa muito interessante, muito bonita. Quando você começa a se iluminar, quando você começa a crescer espiritualmente, vocês vão me compreender. O que o indivíduo percebe de uma forma muito óbvia, não, muito direta. Né? Dentro da meditação, ele não dorme. O que ele experimenta? Um repouso profundo em alerta. É um repouso que tem dinamismo, ele tem movimento. E quando você sai da meditação, o que a gente experimenta? Que toda a pancadaria do dia, toda a agitação do dia, ela é baseada nesse silêncio que você traz da consciência pura para dentro das suas atividades. Eu falei, que viagem! Existe movimento dentro do silêncio, porque você não dormiu. E existe silêncio dentro do movimento, porque você não está pilhado. Quando você fecha os olhos, profundamente você experimenta dinamismo. Por isso que eu digo para vocês, olhem para frente dentro dessa escuridão. Vocês vão perceber que a escuridão ela tem movimento. Por mais suave, quieta, delicada que seja, a vida ela é dinâmica, ela se move. Não existe paralisia, não existe letargia. Letargia é a morte. Maharishi dava um ponto de vista interessante, diz assim, o oposto da vida não é a morte. O oposto da vida é a estagnação. Uma pessoa estagnada, ela não consegue fazer nada de útil, porque ela está num estado depressivo. Ela está num estado em que o movimento é muito difícil para ela. Nem pensar direito ela consegue, ela só consegue sofrer. A vida em si, ela é movimento, por mais que seja calma, tranquilidade, quietude no miolo do furacão, em torno do furacão existe movimento. E isso começou a dar uma luz, trazer uma luz, né, para dentro desses questionamentos que eu tinha em educação física, uma luz imensa. Eu comecei a me dar conta, o sujeito fera, ele tem que encontrar silêncio dentro do movimento. No momento que uma bailarina dá uma pirueta perfeita no municipal, no momento que um jogador dá um chute perfeito para o gol, o que vocês acham que passa na cabeça dessas pessoas?
Vocês conseguem me responder? Uma pena, né? Porque aí é tudo silencioso. Só para ler eu tenho que baixar o óculos. Não passa nada na cabeça de um indivíduo que executa um movimento com alto grau de excelência. Porque se passar alguma coisa na cabeça, a pessoa perde a concentração. É assim que o indivíduo consegue fazer coisas do arco da velha, depois, obviamente, de treinar muito, né? Ele precisa treinar. Mas depois que ele sabe, ele tem que abandonar tudo que ele sabe. Ele tem só que executar o movimento. E para que ele ganhe essa maestria, né, numa potência muito alta, ele tem que ser uma pessoa que se acostume muito com o silêncio. Ele tem que perceber que o silêncio é real. Ele tem que sentir silêncio durante o dia, o tempo todo. Mesmo pensando, a mente dele, no fundo, deve sentir o silêncio. É isso que nós meditantes sentimos. Vêm pensamentos durante a meditação, vocês sabem disso. Mas lá depois de um certo tempo, o pensamento ele não encobre o silêncio. Você tem esses dois valores concomitantes, silêncio e pensamento. E eu me dei conta que isso era o melhor, é a essência da educação física. A habilidade de você ser extremamente dinâmico, porque ninguém tem que ser um borocochô porque medita. Né? Isso daí está fora de questão. Ao mesmo tempo em que esse dinamismo não deixa que você fique estressado. Como é que você vai conseguir isso? Tem que ter uma baita de uma paz interior. E aí eu comecei a rememorar todas as grandes aulas que Maharishi dava sobre isso. E me dei conta que repouso e atividade são a essência da educação física. Silêncio e movimento, repouso e atividade. Na circunferência em torno do silêncio tem uma barulheira danada, tem maior movimento acontecendo. Agora, dentro existe um estado de absoluto equilíbrio, absoluta harmonia, absoluta estabilidade. E aí eu comecei a me dar conta que a meditação ela não se dá só quando os olhos estão fechados. Porque depois de você treinar por muitas vezes esse silêncio, ele começa a acontecer no fundo, dentro da atividade. Na Índia existem muitas histórias sobre um grande mestre chamado Shankara, que ele dizia que existe uma dança dentro do silêncio. Maharishi também falou muito sobre isso, é a dança da consciência. Gente, consciência é movimento, consciência não é estagnação. E é claro que ela é invisível. Para você experimentar essa dança, você tem que chegar nesse ponto onde o silêncio é vivido, ele é vivenciado, ele é vívido, porque a consciência nunca permanece inativa. A atividade, em termos de estresse, ela é irreal no que tange a consciência. Na realidade, nada corresponde à inatividade, nada. Nada, só a morte. A ignorância, ela corresponde à estagnação. A iluminação não, corresponde à criatividade. Criatividade é movimento. Então, depende de cada pessoa, de cada um de nós, fazer da nossa vida uma dança extremamente simétrica, extremamente ordenada, extremamente bem orquestrada. A inatividade, ela não é a base da natureza, a natureza das coisas. A gente pode entender que a natureza das coisas é movimento, é agitação. Agora, quando você está estressado, essa agitação se torna caótica. E isso traz infelicidade, neurose, loucura. Ou não. Se essa agitação for apoiada por um estado de estabilidade muito grande, o que você tem como consequência? Criatividade. Você tem energia direcionada, como a energia do laser.
É diferente da energia difusa de uma lâmpada, porque todos os elétrons estão sendo direcionados para um lugar específico, né? Ela se torna suave, essa energia graciosa, ela começa a funcionar como uma dança muito organizada. Maharishi nos deixou estudar durante um tempo termodinâmica, que é uma área específica da física. E a gente sabe em termodinâmica que sempre que você aumenta a temperatura de um material, você cria entropia no material, desordem. Quando você diminui a temperatura do material, você cria ordem. O que nós estamos fazendo com a nossa mente? Nós estamos diminuindo a excitação sem perder a consciência, né? Isso é um paradoxo, né? Quando o dançarino, né, estiver absolutamente inativo, apesar de estar dançando, o impossível acontece, né? A pessoa começa a perceber o centro do ciclone. Mas essa atividade ela não é possível de nenhuma outra forma, a não ser que você cultive isso. Quando a dança for total, Maharishi era um cara muito ativo. Maharishi passava dias sem dormir trabalhando, né? A inatividade ela vai acontecer dentro desse movimento que é agitado, onde a pessoa está realizando uma série de coisas. Por isso que isso cabe muito bem para qualquer executivo. Não tem nada a ver com, né, como antigamente a gente imaginava dos hippies, o cara está fugindo da realidade, o sujeito ele é síndrome, né, de Peter Pan, né, a pessoa está fugindo das coisas que têm que ser feitas. Não, há um centro, né, para todo esse movimento, para toda essa dança da vida, né? Ele não pode, o indivíduo ele não pode render bem se ele perde esse centro. A periferia pode estar na maior pancadaria, né? A circunferência ela está na agitação dançando. E a única maneira para você conhecer esse centro é mergulhar profundamente na dança. A dança é a dança da mente, né? Somente então, com esse contraste, né, com a dança, com o movimento dos pensamentos, o indivíduo subitamente fica consciente de algo que é muito quieto, né, muito sereno, que está lá no fundo. Por isso Maharishi dizia, não meditem para dormir, né? Se tiver que meditar em alguma hora boa do dia, né, medita para trabalhar, medita para realizar suas atividades. Não é para o sujeito se transformar num irresponsável. A coisa não funciona assim, né? Se a gente pensar bem, o que é sabedoria? Onde é que ela pode ser encontrada? A sabedoria certamente vem da capacidade do indivíduo manter a calma e o silêncio interior enquanto o bicho está pegando. A habilidade de ver, ouvir, apenas, só isso, sem tirar conclusão. Não é preciso nada além disso. Manter a calma olhando, ouvindo de uma forma ativa, né, com a inteligência absolutamente disponível. Toda a inteligência que existe dentro do sujeito, dentro da pessoa. Deixe que a calma interior oriente todos os movimentos, a palavra, as ações, os sentimentos, e o resultado disso é que o indivíduo atinge a maestria em educação física. Ele se transforma num grande educador físico, porque ele é capaz de trazer o silêncio para dentro da atividade e tornar o silêncio da inconsciência ativo, consciente, onde ele não vai mais se perder de si mesmo. Vocês compreendem isso? Devem compreender, né? Porque vocês estão ficando feras nisso. Silêncio dentro da atividade e atividade dentro do silêncio. Quando isso acontecer, não haverá mais diferença entre estar acordado e dormindo. Sim, alguma diferença, porque dormindo você está descansando, mas internamente você está consciente. E dentro da atividade, por maiores que sejam as distrações, as preocupações, né, que os outros enxergam em torno da gente, o indivíduo vai conseguir perceber uma luz no fim do túnel. É por ali que eu tenho que sair.
E aí não há desespero. Fora isso, gente, é letargia. Né? Fora isso, é estagnação. E isso não é sabedoria. Tem que ir embora. Jay Gurudev, mantenham a regularidade. Vamos continuar amanhã, 6h30 da tarde. Fiquem com Deus. Jay Gurudev, Betinha, Sandra, quem mais? Henrique, Jay Gurudev, Miriam, que bom. Marcinho, Simone Mandali, Norberto, Cláudia Rocha, Lu Gameleira, Ariana, quem é que está lá embaixo? Dessa Viane, Rejane, muito bom, Andréa. Vocês são feríssimos. Nunca se esqueçam, quando nós meditamos na terra, os anjos cantam e dançam nos céus. Esse é o nosso passaporte para São Pedro abrir as portas dos céus para a gente. Beijo grande, fiquem com Deus. Sejam dinâmicos. Ninguém é borocochô porque medita. Jay Gurudev.